Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 71. Kazuyama observava An atentamente enquanto Jinchuriki começava a ativar a liberação de fervura. Seus pensamentos vagaram momentaneamente para memórias de uma panela de pressão de sua vida passada. Ele se lembrou de como era crucial garantir que a saída de ar permanecesse desobstruída. Se estivesse entupida, a pressão interna poderia aumentar incontrolavelmente, levando a uma explosão. Para Kazuyama, An havia se tornado aquela panela de pressão, perigosamente à beira da detonação. A liberação de fervura de Koku era uma técnica aterrorizante. Ela elevava rapidamente o chakra do usuário a um ponto de ebulição, aumentando drasticamente seu poder físico em um instante. Chakra, como Kazuyama o entendia, era energia, e fervê-lo exigia um imenso fluxo de chakra. À medida que essa energia se transformava em vapor dentro do corpo, ela precisava ser liberada, ventilada, antes de colidir com o chakra volátil em ebulição. Caso contrário, o resultado seria catastrófico, uma explosão de nível atômico. A essa altura, a liberação de fervura de An já havia começado. Seu chakra aumentou descontroladamente, preenchendo o ar com uma aura avassaladora e opressiva. Para os ninjas de Iva que observavam a cena, seu poderoso Jinchuriki, Lord An, estava prestes a liberar seu poder característico. Eles esperavam que ele aniquilasse os dois ninjas de Konoha que estavam em seu caminho. Para Minato Namikaze e Fugaku Uchiha, no entanto, a história era diferente. O Sharingan de Fugaku rastreava cada movimento, e a rápida e violenta expansão do chakra de An o alarmava. Minato, cuidado! O fluxo de chakra dele é assustador, está além do humano. Fugaku gritou com a voz aguda e urgente. Ele pode não ser qualquer ninja. O Sharingan de Fugaku brilhou quando ele chegou a uma conclusão sombria sobre a identidade de An. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelo campo de batalha enquanto o vapor começava a sair do corpo de An. Sua expressão mudou, sua aura se encheu de confiança. Ele agora parecia um deus da guerra, embriagado de seu próprio poder. Morra! An rosnou, preparando-se para atacar. Mas então, um estalo agudo cortou a tensão. O que a expressão arrogante de An vacilou. Ele olhou para baixo, chocado. Sua armadura, feita especificamente para resistir até mesmo a kunai especializada de Minato, começara a se romper. Algo está errado, murmurou um dos ninjas de Iva. Por que o Lord An não está liberando vapor? A essa altura, o desconforto de An era palpável. Seus olhos ardiam intensamente, e sua armadura quebrada era um sinal claro de que algo estava errado. Sem o vapor sendo liberado adequadamente, seu corpo começou a inchar de forma anormal, e sua armadura se expandiu sob a pressão. Caramba! Minato, recue! Gritou Fugaku. Seu Sharingan se acendeu, o tomou e girou violentamente. Através de sua visão ampliada, ele viu a verdade horripilante. O chakra de An, comprimido ao seu limite absoluto sob a armadura rachada, estava à beira da explosão. Se seu palpite estivesse correto, o campo de batalha estaria a segundos de testemunhar uma explosão devastadora. Não. Sentindo o vapor se acumulando incontrolavelmente dentro de seu corpo, An finalmente entendeu o problema. As saídas de ar de sua armadura, projetadas para liberar vapor, estavam bloqueadas de alguma forma. A incapacidade de liberar o vapor já era ruim o suficiente, mas não era o problema mais crítico. De repente, uma onda de dormência percorreu seu corpo. À medida que a sensação se intensificava, seu controle sobre o chakra desapareceu completamente. Finalmente, com um rugido de desespero, An explodiu. Bom! Quão poderosa poderia ser uma explosão de chakra suprimida até seu limite absoluto? Kazuyama, posicionado a impressionantes 2 quilômetros de distância, descobriu da pior maneira possível. A força da explosão o arremessou para longe de seu poleiro. Bom! Uma nuvem colossal em forma de cogumelo subiu no ar, enquanto a onda de choque percorreu toda a terra da grama, acordando todos que estavam dormindo. Shei, me ajude! Kazuyama gritou em pânico. Eu calculei errado. Pego pela onda de choque da explosão, Kazuyama foi arremessado centenas de metros no ar, com o corpo dilacerado pela dor. Se não fosse pela distância que manteve, ele poderia ter sido dilacerado. Mas por que ele estava no ar, afinal? Acabou sendo sua posição infeliz, em cima de uma árvore a dezenas de metros do solo. Quando An, firmemente enraizado no chão, detonou, a força da explosão lançou Kazuyama para o alto. O fluxo de ar em espiral da explosão o fez voar cada vez mais alto. Ha 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 ha. Explodiu. Explodiu mesmo. Você está me matando. O Jinchuriki do Koku é um palhaço. Shei caiu na gargalhada no momento em que An detonou. Ele não conseguiu se conter. Qualquer um que visse sua técnica única sair pela culatra de forma tão espetacular acharia hilário. Aí vem. Kazuyama. Controle sua forma. Num instante, o chakra de Shei rompeu no corpo de Kazuyama. Asas brotaram em volta de sua cintura, estabilizando-o no ar. Ele se inclinou para trás, contra as asas, ativando a mente coletiva para se concentrar no epicentro da explosão. No centro da devastação estava An nu, com a pele dilacerada e os olhos brancos e vazios. Sangue? Havia se evaporado há muito tempo no calor da explosão. Quanto aos ninjas de Iva, quase todos foram reduzidos a cinzas. Espere. Sobreviventes? Kazuyama semicerrou os olhos, percebendo o movimento perto da cratera de 10 metros de diâmetro no Marco Zero. 4 figuras trêmulas emergiram, usuários da liberação de terra que sabiamente haviam se enterrado no subsolo pouco antes da explosão. Certo, onde estão Minato e Fugaku? Não exploda, porra! Kazuyama lembrou-se de repente da dupla preto e branco Yin e Yang, que o perseguia. O pânico tomou conta dele enquanto examinava a área freneticamente. Aqueles dois não podiam estar em perigo. Se algo acontecesse com eles, ele nunca mais conseguiria retornar à aldeia. Após uma busca frenética, ele finalmente os encontrou em meio às ruínas, a cerca de 1 quilômetro do epicentro da explosão. Nenhum deles estava em boa forma. Fugaku, você está bem? Tosse, tosse.
2 costelas estão quebradas, e minha perna esquerda parece estar fora também. E você? Meu braço direito está quebrado. Bati a cabeça e estou um pouco tonto. Fora isso, estou bem. Por sorte, joguei minha kunai antes. Senão, talvez não tivéssemos conseguido. Minato segurou o braço machucado e balançou a cabeça. Sombras dançavam diante de seus olhos. Uma concussão. Definitivamente uma concussão. Droga, o que diabos aconteceu? Por que ele explodiu de repente? O arrependimento o atingiu como um golpe. Mesmo tendo usado a técnica do deus voador do trovão para escapar do centro da explosão, a força do impacto era impressionante. A onda de choque por si só os deixará abatidos e machucados. Compressão de chakra, disse Fugaku estremecendo. Mas não sei por que o chakra comprimido causou flutuações. Foi só isso que eu vi também. Não sei os detalhes. Droga, precisamos recuar, Fugaku rosnou, cada movimento lhe causando uma dor aguda no corpo. Sua testa brilhava de suor frio. Ok. Rugido. Antes que pudessem fazer qualquer movimento, um rugido violento quebrou o silêncio tenso. Os rostos de ambos escureceram instantaneamente. Através da fumaça espessa, uma criatura enorme emergiu e suas feições horríveis apareceram. Capítulo 72. Cada uma das bestas com cauda tinha cores únicas para suas caudas. Uma cauda, amarelo. 2 caudas, azul. 3 caudas, cinza. 4 caudas, vermelho. 5 caudas, branco puro. 6 caudas, branco leitoso. 7 caudas, verde. 8 caudas, vermelho escuro. 9 caudas, laranja. Na linha de visão da dupla, estava uma criatura enorme, de um branco puro, uma fusão de um golfinho e um cavalo. Suas 5 caudas chicoteavam furiosamente pelo ar, sem cessar seu movimento violento. Este era Koku, os 5 caudas, a personificação viva de um poder bruto e imparável. Droga, eu sabia que tinha algo errado. Ele é mesmo um Jinchuriki. 5 caudas. As 5 caudas. Fugaku cerrou os dentes, lutando contra a dor enquanto seu olhar se fixava na enorme fera à distância. Por que você não disse algo antes? Poderíamos ter recuado enquanto tínhamos a chance. Minato lançou-lhe um olhar frustrado e desamparado. É tarde demais agora, rosnou Fugaku. Com as 5 caudas soltas não há dúvida. É um Jinchuriki e uma besta com cauda. Rugido. Os olhos vermelhos de Koku brilharam ameaçadoramente enquanto ele explodia em fúria. Os ninjas de Iva que estavam por perto congelaram de puro terror. 5 caudas. Isso não pode ser real. Onde está o Sr. An? Os 4 shinobi restantes de Iva estavam gravemente feridos, mas a dor deles não era nada comparada ao medo avassalador que inundava seus corações. Os 5 caudas não aparecia há anos, tendo sido reprimido por An. Mas agora a situação estava frenética. Corram, corram, encontrem o Lord Ri. Só ele pode domá-lo. Assim que se viraram para fugir, seus corpos se imobilizaram. Uma dormência terrível se espalhou por eles, deixando-os completamente paralisados. Eles desabaram, incapazes até mesmo de mover a língua. Não, isso não pode estar acontecendo. Enquanto isso, bem acima do campo de batalha, Kazuyama observava o caos abaixo e finalmente ouviu o familiar aviso do sistema. Jin. As ações do anfitrião fizeram com que Jinchuriki sofresse ferimentos graves, quebrando o selo de Koku. Resultado: 5 caudas ficou furioso. Recompensa especial, mais 10 de força. Hein? Só mais 10 de força? Só isso? Kazuyama franziu a testa frustrado. A personificação literal de Koku é poder absoluto, mas tudo que eu ganho são 10 pontos? Antes que ele pudesse refletir sobre sua decepção, mais notificações chegaram. Jin. As ações do anfitrião causaram ferimentos em Fugaku Uchiha, costelas quebradas, perna esquerda quebrada. Recompensa especial, mais um genjutsu. Jin. As ações do anfitrião causaram ferimentos em Minato Namikaze, braço direito quebrado, concussão moderada. Recompensa especial, mais um ninjutsu. Jin. As ações do anfitrião causaram a morte de 29 ninjas de Vagakuri, obliterados, sem restos mortais. Recompensa especial, mais 3 de força. Jin. Pó de escama residual no ar paralisou 4 ninjas de Vagakuri, incapazes de se esquivar a tempo, resultando em suas mortes ao serem pisoteados por Koku. Recompensa especial, mais 2 de vigor. Kazuyama ficou sem palavras. A situação se agravou rapidamente. Todos os 33 ninjas de Vagakuri se foram, e até Fugaku e Minato estão feridos. Mesmo assim, ele não conseguiu conter o sorriso irônico. Bem, essa missão acabou sendo mais bem-sucedida do que eu esperava. Hahaha. Koku está perdendo completamente o controle. Kazuyama, nosso plano funcionou perfeitamente. Olha esses olhos vermelhos, Koku está irritado. Shei olhou para Koku, que estava furioso, extravasando sua fúria incontrolável, e soltou uma risada que soou como a de um ladrão pego em flagrante. Certo, hora de sair daqui. E é melhor arrastarmos aqueles 2 idiotas, Minato e Fugaku, conosco. Se Koku os matar, estou ferrado. Kazuyama manteve sua técnica de fuga transparente enquanto voava a 1 quilômetro de distância. Sua prioridade era lidar com os 2 intrusos que vieram capturá-lo. Afinal, uma besta com cauda furiosa já era aterrorizante o suficiente. Mas com ambos gravemente feridos, a situação era ainda mais precária. Rugido. Koku, em plena fúria, começou a avançar, seu corpo enorme levantando nuvens de poeira enquanto avançava pelo terreno. Infelizmente, seu caminho levou direto para Minato e Fugaku. Ao ver isso, Kazuyama de repente sentiu como se o karma estivesse voltando para atormentá-lo. De todas as direções possíveis que Koku poderia ter tomado, era claro que a direção tinha que ser direto para suas 2 vítimas espancadas. Shei.
Vamos correr. Empreste-me sua força. Certo, certo, pegue. Não se preocupe com Koku, ele é enorme, mas não é rápido. Com a minha ajuda, você vai conseguir ultrapassá-lo facilmente. Kazuyama sentiu uma poderosa onda de chakra percorrer seu corpo. No instante seguinte, bateu suas asas repletas de chakra com toda a força, lançando-se em direção a Minato e Fugaku a uma velocidade que Koku não conseguia igualar. Droga, Minato, você ainda consegue usar a técnica do deus voador do trovão? Fugaku perguntou com pânico na voz. Minato balançou a cabeça, com uma expressão sombria. A explosão anterior havia destruído todas as kunai que ele havia colocado na área, restando apenas a que os ajudara a escapar do epicentro da explosão. À medida que a besta de 5 caudas se aproximava, os dois jovens gênios trocaram um olhar, e o desespero compartilhado se refletiu nos olhos um do outro. Droga! Não acredito que sobrevivi a tantas batalhas só para morrer assim, pisoteado por uma besta com cauda. Fugaku rugiu de frustração. Minato permaneceu em silêncio ao lado dele, com os ombros pesados pelo mesmo arrependimento. Como não sentir a mesma amargura? Enquanto 5 caudas se aproximava com um estrondo, uma voz de repente soou ao lado deles. Quem mandou você me perseguir até a Terra da Grama? Agora olhe para você completamente indefeso. Você não vai morrer, então volte para a vila e espere eu retornar triunfante. A voz levemente irritada, mas inconfundivelmente familiar, os atingiu como um raio. Embora não houvesse ninguém visível, eles reconheceram imediatamente quem falava. Era Kazuyama. Naquele momento, Fugaku sentiu sua raiva se dissipar. Se Kazuyama conseguiu salvá-los, talvez ele não quisesse matá-lo, afinal. Ao mesmo tempo, os pensamentos de Minato se suavizaram. Talvez tudo que Kazuyama lhe fizera no passado não tivesse sido de propósito, se ao menos ele pudesse salvá-los agora. Técnica do deus voador do trovão. Kazuyama fez questão de gritar o nome do jutsu, garantindo que não houvesse dúvida sobre quem era seu salvador, o mesmo homem que eles vieram matar. Num instante, os dois desapareceram. Quando o ambiente mudou, Fugaku e Minato se viram longe do perigo, parados no topo de uma montanha distante. Abaixo, eles podiam ver os 5 caudas ainda em fúria ao longe. Era mesmo ele, aquele desgraçado. Droga! Fugaku, tomado pela emoção, soltou um palavrão, enquanto Minato permanecia ao lado dele, assentindo em descrença e alívio. Naquele momento, seus rancores e planos se dissiparam. Kazuyama não era mais um inimigo, ele era da família. Kazuyama, seu filho da puta, você é meu irmão agora. Fugaku gritou, sua voz cheia de uma estranha mistura de alegria e frustração. Kazuyama! Kazuyama! Onde você está? Fugaku gritou várias vezes, mas não houve resposta. Merda! De repente, quando perceberam, ambos se viraram para o distante 5 caudas com os olhos arregalados. Kazuyama não escapou com eles. Capítulo 73. Sim, Kazuyama não ativou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar. Afinal, não havia apenas um Jinchuriki na Terra da Grama naquele momento. O Jinchuriki do 4 caudas também estava presente. Seu grande espetáculo ainda não havia terminado. Como ele poderia aproveitar o espetáculo se os 5 caudas e o 4 caudas não estivessem lutando? A técnica de fuga transparente foi suspensa enquanto Kazuyama simplesmente observava Koku, os 5 caudas, avançando em sua direção. Ei, isso não é nem de longe emocionante o suficiente para assistir. A Terra da Grama se uniu a Iwagakure, o que os coloca contra Konoha. Nesse caso, não há necessidade de se conter. Shei, me empreste sua força, quero levar Koku para conhecer Sangeki. Essas palavras tocaram Shei, que agora estava ansioso para ver o macaco e o cavalo se enfrentarem. No passado, ele jamais ousaria provocar nenhum dos dois, mas com Kazuyama ao seu lado, era a hora da vingança por toda a humilhação que lhe haviam causado. Certo, pegue todo o chakra que quiser. Posso não ser tão forte quanto o polvo morto ou a raposa fedorenta, mas tenho mais chakra do que todos eles juntos. Shei estava totalmente comprometida, fornecendo um fluxo constante de chakra a Kazuyama, enquanto controlava cuidadosamente o fluxo para evitar ativar o manto da besta com cauda. Kazuyama havia enfatizado repetidamente que se expor significaria uma vida inteira de fuga, um risco que nenhum dos dois podia correr. Fortalecido pelo chakra de Shei, Kazuyama rapidamente se moveu em direção ao país da terra. Enquanto isso, Koku, já de mau humor, ficou furiosa quando sua presa desapareceu repentinamente, apenas para um inseto irritante aparecer em seu lugar. Sua frustração transbordou, e o único pensamento em sua mente foi pisotear Kazuyama e descarregar sua fúria. Quando Kazuyama mudou de direção, Koku também mudou, avançando direto para o país da terra. Esta cena caótica foi testemunhada por 2 sobreviventes empoleirados no topo de uma montanha distante. Seus olhos instantaneamente queimaram de raiva. Aquele desgraçado. Ele está levando 5 caudas para o país da terra? Droga! Ele está tentando se matar? Os olhos vermelhos de Fugaku brilharam com tanta intensidade que as pupilas negras e o Magatama foram completamente engolfados pelo vermelho furioso de seu Sharingan. Kazuyama, seu bastardo! A reação de Minato, no entanto, foi completamente diferente. Ao contrário da frustração de Fugaku, ele permaneceu imóvel, com a descrença estampada no rosto. Não conseguia compreender o que estava vendo. A mesma pessoa que acabará de salvar suas vidas agora estava indo embora. Se Kazuyama estivesse aqui, ele provavelmente sorriria e diria: caramba, vocês dois são a definição de extremos, a bondade infinita do Senju e a vibração ardente de amor e ódio do Uchiha. É a pura verdade. Fugaku, você consegue se mexer? Precisamos voltar para a vila e pedir reforços. Fugaku cerrou os dentes e tentou se levantar, mas o ferimento na perna esquerda tornava a situação quase impossível. Minato, por outro lado, cambaleava enquanto sua visão turva e a concussão faziam o mundo ao seu redor girar.
Segure-se em mim, disse Minato, com a voz firme apesar da condição. Eu vou na frente. Vamos voltar para a vila rápido. E assim, os dois prodígios se transformaram em algo saído de uma história trágica, o cego e o aleijado, apoiando-se mutuamente enquanto tropeçavam para a frente. Mas o pico da montanha não facilitaria a tarefa e depois de apenas 2 passos, ambos desabaram de exaustão. Vamos nos concentrar em restaurar nosso chakra primeiro, sugeriu Minato, tentando manter a calma. Fugaku, você tem alguma pílula de ração militar? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o rosto de Fugaku escureceu como o fundo de uma panela coberta de fuligem. Sua voz era baixa, trêmula de frustração mal contida. Nunca mais me fale sobre pílulas de ração militar, ou juro que vou te esfaquear. Minato congelou, um arrepio percorreu sua espinha quando uma lembrança vívida e dolorosa retornou. Foi tão intensa que ele instintivamente se deu um tapa 2 vezes. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Coco ainda devastava a terra da grama. O alarme já havia sido soado. Droga! Por que a besta com cauda de Vagakuri está fazendo tanto alvoroço aqui? O que diabos eles estão fazendo lá? A Terra da Grama não tinha nenhum poder notável de nível Kage, afinal, era apenas uma pequena nação. Todos os ninjas dentro de suas fronteiras operavam sob as ordens do Conselho da Terra da Grama. Naquele momento, os 3 anciões do Conselho se reuniram para discutir o caos causado pelos 5 caudas em seu território. Há 2 Jinchuriki de Vagakuri. Quem veio desta vez é o Jinchuriki dos 5 caudas, disse um ancião gravemente. Já o conheci antes. Ele é um ninja forte com uma força de vontade formidável. Não faz sentido ele perder o controle, acrescentou outro ancião, perplexo. Do seu ponto de vista, a disposição de Vagakuri em deixar seus Jinchuriki operarem fora da vila significava que eles tinham confiança em sua força e confiabilidade. Mesmo que não tivessem atingido o nível de um Jinchuriki perfeito, não havia razão para tamanho caos. No entanto, a situação atual era inegável, deixando os 3 anciões momentaneamente perdidos. Enquanto suas sobrancelhas franzidas se aprofundavam em preocupação, a porta da sala de reuniões se abriu e um Jonin de Kusa entrou correndo. Más notícias, anciões, anunciou ele, ofegante. O Jinchuriki de Vagakuri, Ri, entrou na Terra da Grama e está se dirigindo rapidamente para os 5 caudas. O anúncio causou comoção na sala. Diga a todos para se esconderem. Fique longe da fronteira com o país da Terra. E mande uma carta para aquele desgraçado do Noki. De agora em diante, o Shinobi de Vagakuri só tem permissão para passar. Eles não podem ficar na Terra da Grama de jeito nenhum. Uma besta com cauda já era ruim o suficiente e agora outra. O que Vagakuri achava que a Terra da Grama era? Um coliseu. Enquanto Kazuyama acelerava em direção ao país da Terra, Ri, que já havia entrado na Terra da Grama, sentiu o aumento do chakra da besta com cauda e imediatamente correu em direção à fonte da explosão. Droga! Aquele idiota do... como ele pôde perder o controle daquele jeito? Ele ficou furioso em outro país. Ele está tentando se matar? Noki é um idiota. Ele nunca deveria ter permitido que ninguém entrasse na Terra da Grama. Agora que os 5 caudas está em fúria, não há dúvida de que a Terra da Grama vai jogar a culpa desse desastre em Vagakuri. Esqueça. Reclamar não vai resolver nada agora. A expressão de Ri escureceu quando ele murmurou. Sengoku, talvez eu precise da sua força para isso. As últimas palavras de Ri não foram dirigidas a mais ninguém. Elas eram destinadas ao 4 caudas, Sengeki, selado dentro dele. Como você queria. Sengoku retrucou. Por que eu deveria te ajudar? Deixar os 5 caudas causar alvoroço. O que isso tem a ver comigo? Claramente desinteressado na situação, Sengoku o ignorou, não querendo continuar a conversa. E tudo bem, disse Ri com um sorriso irônico. Vou lá em cima e cuido disso sozinha. Vamos ver se você ainda não se importa. Sengoku resmungou. Maldito seja. Então por que me perguntou isso? Ri, eu ainda respeito você. Depois de trocar algumas palavras acaloradas e insultos, os dois caíram em um silêncio teimoso, nenhum dos dois querendo dar ao outro a satisfação de continuar a discussão. Mas Ri já havia se decidido. Por mais que Sengeki resistisse, ele não podia ficar parado e deixar isso acontecer. Era seu camarada, alguém de sua aldeia, e o vínculo entre eles era mais profundo do que qualquer briga mesquinha. Deixá-lo causar estragos não era uma opção, nem para Ri, nem para Vagakuri. Quando Ri finalmente decidiu agir, Sengeki não teve escolha a não ser acompanhá-lo. Afinal, se Ri caísse, ele também cairia. Ri entendia muito bem a natureza de Sengeki, orgulhoso, teimoso, mas em última análise pragmático. E como um Jinchuriki habilidoso, Ri sabia até onde ir para forçar a cooperação da fera quando realmente importava. Capítulo 74. Shei. Em frente, não é o Jinchuriki do 4 caudas? Kazuyama olhou para a figura à distância e, querendo confirmar sua identidade, perguntou rapidamente ao seu parceiro. Deveria ser. Estou sentindo uma flutuação incomum de chakra nele, e suas emoções parecem um pouco ansiosas. Kazuyama, prepare-se para correr. Não se envolva, a menos que seja absolutamente necessário. Kazuyama sentiu, virou-se bruscamente e lançou uma kunai com um explosivo na cabeça de Koku que o perseguia. Sem esperar pelo impacto, ativou a técnica do deus voador do trovão. Estrondo. O explosivo detonou, atingindo Koku em cheio na cabeça. Um rugido estrondoso de fúria irrompeu. Ela ficou furiosa. Como aquele pequeno inseto ousa jogar uma etiqueta explosiva na minha cabeça? Sua mente fervilhava de fúria. Ela se orgulhava do seu rosto acima de tudo, e agora ele havia sido atacado. Isso foi imperdoável. Ele tinha que ser esmagado. Completamente esmagado. Kazuyama tinha um talento quase sobrenatural para atrair ódio. Ele não lutava apenas. Ele buscava provocar. E ele sabia de algo que outros talvez não soubessem. Koku, os 5 caudas, era mulher. Isso tornava seu ataque preciso ao rosto dela ainda mais ultrajante.
Goku fervia de raiva, pronta para liberar sua fúria, mas quando tentou atacar, Kazuyama havia sumido. Simplesmente sumido. Ele havia desaparecido bem na frente dela. Como isso pôde acontecer? Como você ousa desrespeitar uma besta com cauda desse jeito? Sem um alvo definido, Goku mergulhou em pura fúria, espalhando destruição por toda parte. Árvores esmagadas, rochas pulverizadas, colinas arrasadas, pessoas pisoteadas. Espera, gente? Sim, outra figura de repente entrou na linha de visão de Goku. Liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Dezenas de bolas de fogo de lava flamejante dispararam para o ar. Sob o olhar enfurecido de Goku, elas desceram e detonaram diretamente em sua cabeça. 5 caudas, pare com sua fúria ou então. De pé no topo de uma árvore, Ri olhou para Goku com determinação feroz, seu corpo irradiando um espírito de luta bruto. A liberação de lava de Ri não era apenas o resultado de ser o Jinchiki do 4 caudas. Ela vinha de sua própria Kekkei Genkai, que fundia fogo e terra para criar a liberação de lava. Nesse sentido, Ri era o hospedeiro ideal para o 4 caudas. No entanto, apesar da compatibilidade de poder entre eles, sua relação com a fera dentro dele ainda era, na melhor das hipóteses, tensa. Rugido. Não bata no rosto das pessoas. Você não sabia disso? Os pensamentos de Goku queimavam de fúria. Desgraçado. Como ousa bater na minha cara? Sua fúria aumentou, e o 5 caudas furioso ficou ainda mais frenético. Com Ri na mira, ela avançou direto contra ele. Uf. Como esperado, não há como despertar com palavras. Ri murmurou para si mesmo. Não há outra escolha a não ser suprimir os 5 caudas. Manto da besta com cauda. Modo de chakra de liberação de lava. Em um instante, chamas irromperam ao redor de Ri, formando uma aura flamejante de energia derretida. Uma única cauda se materializou atrás dele, a manifestação de seu vínculo com 4 caudas. O calor intenso queimou o chão sob ele, incendiando a árvore em que ele estava. Para a maioria, uma besta com cauda enfurecida é uma força de terror imparável. Mas para Ri, outro Jinchiki, Goku era apenas uma criatura irracional, um alvo enorme que exigia precisão cuidadosa para ser superado. Liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Mais uma vez, Ri lançou dezenas de bombas de magma, lançando-as diretamente na cabeça de Goku. Quando as explosões atingiram o chão, ele diminuiu a distância entre eles, preparando-se para saltar sobre as costas dela para um ataque decisivo. Rugido. Desta vez, Goku não ia deixar Ri atacar sem ser desafiada. Abaixando a cabeça, ela empurrou seus chifres longos e afiados para frente antes de atacar com um ímpeto destrutivo. Ri estava preparado. Ele já havia reprimido o furioso 5 caudas antes, junto com os ninjas de sua aldeia, e conhecia bem os movimentos dela. Enquanto Goku atacava, ele saltou no ar, atravessando o campo de batalha antes de cair em cheio nas costas dela. Liberação de lava, punho blindado escaldante. Ri, montado nos 5 caudas, liberou seu imenso poder mais uma vez. Lava envolveu seu corpo enquanto ele desferia soco após soco na besta com cauda. O confronto entre o Jinchuriki e a besta com cauda se desenrolou em um caos espetacular. Nossa, esse Jinchuriki realmente sabe como dar uma surra. A fusão de Sengoku com ele é realmente tão perfeita? Ele pode simplesmente usar liberação de lava como se não fosse nada. Kazuyama usou a técnica do deus voador do trovão para escapar do centro da batalha, reaparecendo a vários quilômetros de distância. Empoleirado em uma árvore, ele observou Ri lutando contra Goku. Shei, que estava por perto, observava com surpresa. Você só está dizendo isso porque só pode pegar emprestada a minha mente coletiva, certo? Mas aquele cara já tem a liberação de lava como sua Kekkei Genkai, então usar o poder de Sengoku não é tão difícil para ele, né? Ele tem liberação de lava? Por que você acha que ele se tornou o Jinchuriki de Sengoku? Ah, faz sentido. Com suas habilidades em comum, eles conseguem se sincronizar muito mais rápido. Kazuyama olhou para Ri, que continuava causando estragos no campo de batalha, e suspirou. Ri poderia ser considerado o primeiro Jinchuriki perfeito. Seu relacionamento com Sangek era muito melhor do que a maioria poderia esperar. Sendo um Jinchuriki desde a infância, Ri já havia conquistado o coração da besta com cauda há muito tempo. Infelizmente, tanto o homem quanto o animal eram teimosos e, apesar do vínculo, nunca superaram verdadeiramente suas diferenças. Este drama está longe do clímax, murmurou Kazuyama. A casca externa da besta com cauda, ou mesmo uma meia transformação, não deterá o furioso Goku. Sengoku terá que intervir. Shei, quanto tempo você acha que ele aguenta? O verdadeiro objetivo de Kazuyama era levar as duas bestas com cauda para um combate direto. O Jinchuriki sozinho não seria suficiente. Shei riu baixinho. Mesmo que Goku não tenha técnicas ofensivas, seu chakra pode se transformar em vapor. Não importa o quão forte o Jinchuriki seja, ele não durará muito. Kazuyama sentiu em concordância. Como uma besta com cauda que viveu por milênios, as habilidades de Goku iam além do simples poder físico. Embora sua raiva pudesse obscurecer sua sanidade, nunca diminuiu sua força. Vamos recuar um pouco mais. Com a mente coletiva, ainda podemos ficar de olho em tudo. Quando Sengoku aparecer, nenhum lugar estará seguro. Kazuyama desapareceu novamente, reaparecendo perto do local onde havia realocado Minato e Fugaku. Ao pousar, foi recebido pelos resmungos de Fugaku e pela resposta exasperada de Minato. Droga, seu babaca. Por que você não entende de ninjutsu médico? Sou um ninja de combate. Por que diabos eu saberia ninjutsu médico? Kazuyama ergueu uma sobrancelha. Ninjutsu médico? Fugaku teria enlouquecido? A recuperação de chakra é tão lenta. Minato, e você? O mesmo aqui, está rastejando. Mas Fugaku, olha ali. Os 5 caudas está sendo retido. O que há com esses raios de luz vermelha? E por que ele está atacando de forma tão imprudente?
Mesmo a dezenas de quilômetros de distância, o tamanho da besta com cauda tornava impossível ignorá-la. Ei, vocês dois, vocês realmente têm tempo para ficar parados assistindo ao show? Assustados pela voz, os dois homens se viraram rapidamente e viram Kazuyama encostado casualmente em uma árvore, com um sorriso provocador nos lábios. Capítulo 75. Kazuyama observou a dupla atordoada com um brilho de diversão nos olhos. Vocês se deixaram levar tanto pela perseguição que me seguiram até a Terra da Grama. Que bobagem. Vocês caíram direto na minha armadilha. Devo admitir que foi bem conveniente você ter aparecido. Se não fosse por vocês dois, eu teria tido o trabalho de provocar o An eu mesmo. Mas olha só, graças a vocês, o Cinco Caudas está em fúria. Tudo culpa sua. Ele deu um sorriso irônico. O que houve? Não me reconheceu? Você está mesmo tentando negar agora? Você veio até aqui, até a Terra da Grama, e agora está dizendo que não estava me procurando. Ao ouvir o tom de zombaria de Kazuyama, Minato e Fugaku ficaram vermelhos de vergonha. Esse cara, por que jogar lenha na fogueira quando ela já está pegando fogo? Sim, viemos te procurar, seu desgraçado. Depois de tudo que você me fez passar, acha que eu vou deixar pra lá? Fugaku disparou com a voz cheia de frustração. Mas, ele cruzou os braços e bufou. Já que você salvou a minha vida, vou deixar passar dessa vez. Se tem uma coisa em que os Uchiha são mestres, é na teimosia. Mesmo diante de alguém que o salvou, eles agem como se estivessem certos. Kazuyama não conseguiu se conter e caiu na gargalhada com a atitude de Fugaku. Seu desgraçado Kazuyama. Qual é a graça? Latiu Fugaku com a raiva à flor da pele. Não pense que me salvar significa que você está livre. Eu ainda poderia te esfaquear, sabia? Se eu não tivesse ficado sem chakra e não estivesse ferido, eu já teria matado vocês dois. Kazuyama, ainda sorrindo, ergueu as mãos em sinal de rendição fingida. Tudo bem, não vou mais rir. Ele olhou para os dois homens, mudando o tom de voz. Vocês estão bem? Ainda conseguem andar? O Cinco Caudas continua furioso por perto, e agora mesmo vi um ninja Iva usando algum tipo de Kekkei Genkai. Algo parecia estranho, então voltei para avisá-los. Ao ouvir isso, as expressões de Minato e Fugaku imediatamente ficaram sérias. Ninja Iva com Kekkei Genkai na Terra da Grama? Minato franziu a testa. Parece que a Terra da Grama foi completamente invadida por Ivagakure. Precisamos levar essa informação de volta para a vila rápido. Ele se virou para Kazuyama. Você está bem por enquanto, então volte para Konoha. Não se preocupe conosco. O tom sombrio de Minato refletia a gravidade da situação. A Terra da Grama estava um caos primeiro, os Jinchuriki haviam enlouquecido, e agora as elites de Ivagakure haviam se juntado à briga. Se não agirmos logo, a Terra do Fogo poderá estar em risco. Kazuyama, no entanto, dispensou-os com um gesto casual. Relaxe. Meu chakra ainda está em boas condições, então posso carregar vocês dois se necessário. Ele vasculhou sua bolsa, tirando um pequeno recipiente. Tenho algumas pílulas de ração militar. Quer uma? Elas vão ajudar vocês a se recuperarem um pouco. A menção às pílulas de ração militar fez Minato e Fugaku congelarem. A mão de Fugaku instintivamente se moveu em direção à sua lâmina, enquanto Minato lançava um olhar penetrante para Kazuyama. Kazuyama, ainda segurando os comprimidos, não conseguiu conter o riso diante das reações deles. As expressões ferozes só fizeram com que sua diversão aumentasse, e logo ele estava rindo incontrolavelmente. Seu desgraçado, você realmente não se importa com as pessoas, né? A culpa é toda sua. Nunca mais vou tomar uma pílula de ração militar na minha vida. A voz de Fugaku tremia de emoção genuína. A simples visão das pílulas escuras o fez estremecer, seu peito se apertando enquanto uma sensação incontrolável de fraqueza o consumia. Ele jurou silenciosamente nunca mais reviver aquela sensação. Quando ele estava prestes a xingar, um rugido ensurdecedor ecoou na direção dos Cinco Caudas. Rugido. O rosto de Kazuyama se iluminou de alegria. O som sinalizava o que ele esperava ansiosamente. Chegou. O momento que esperávamos. Um enorme macaco vermelho com 4 caudas surgiu de repente na figura enorme dos Cinco Caudas à distância. Puta merda. É o 4 Caudas. Kazuyama, o ninja que você viu antes. Ele não poderia ser o Jinchuriki do 4 Caudas, poderia? Minato sentiu seus pensamentos pararem, lutando para processar a cena diante dele. Fugaku ficou paralisado, igualmente atordoado. Nenhum dos dois jamais vira uma besta com cauda, e o terror de sua presença era avassalador. A mente de Minato, no entanto, vagou para Kushina. Enquanto observava as duas bestas colossais à distância, uma percepção arrepiante o atingiu. É esse o tipo de monstro dentro de Kushina. Droga! A expressão de Kazuyama, por outro lado, contrastava fortemente com a deles. Seu rosto estava corado, seus lábios se curvavam em um sorriso que irradiava pura excitação. Era o sorriso de alguém se deleitando com o sucesso de seu plano. Dentro de Kazuyama, Shei compartilhou sua alegria. Kazuyama, é você de novo. Eles estão realmente brigando. Hahaha. Faz séculos que não vejo Koku e Sangeki lutarem. Isso é fantástico. Lute. Esmague esse macaco. Bata mais forte no Koku. Hahaha. Shei, os 7 caudas que havia sido profundamente influenciado pelas travessuras de Kazuyama, estava agora totalmente assimilado à sua mentalidade. Ele não se importava mais com o panorama geral, só queria aproveitar o caos. O que deixou Kazuyama mais feliz foi ouvir novamente o prompt familiar do sistema. Jin. O anfitrião ativou com sucesso uma estratégia para fazer as duas bestas com cauda de Ivagakure lutarem entre si. Recompensa especial, mais 3 de força. Pronto. Não é tudo só para esse prompt? Kazuyama riu consigo mesmo.
Tudo o que lhe restava agora era assistir ao caos se desenrolar. Assim que o show terminasse, ele poderia simplesmente usar a técnica do deus voador do trovão para ir embora. A cena mudou para Ri. Ri saltou para as costas de Goku, lançando uma rajada implacável de ataques. No entanto, a pele grossa dos 5 caudas se mostrou impenetrável, mesmo contra a força devastadora da liberação de lava. Por um momento Ri hesitou, com a frustração transparecendo em sua voz. Droga, a defesa dele continua forte mesmo quando ele está destruindo. Ele cerrou os punhos com força. Liberação de lava, punho blindado escaldante. Mais uma vez, ele reuniu magma derretido e desferiu um golpe poderoso direcionado às costas dos 5 caudas. Desta vez, porém, Goku não suportou o ataque simplesmente. Rugido. Um rugido selvagem irrompeu da fera, e o chakra dentro dos 5 caudas começou a ferver violentamente. A liberação de fervura foi ativada instantaneamente. No momento seguinte, vapor escaldante saiu do corpo de Goku. Pego de surpresa, Ri foi jogado para trás pela onda repentina. Droga! Liberação de fervura? Mesmo através da camada protetora de chakra que envolvia seu corpo, Ri conseguia sentir o calor abrasador do vapor que o queimava. Isso nem era o pior. Ele agora estava no ar, e os 5 caudas já o mirava. Seus chifres afiados brilhavam ameaçadoramente enquanto ele avançava. Sem outra escolha, Ri gritou desesperadamente: "Estou contando com você. Vai espancá-la para mim." Lá de dentro, a voz de Sengoku transbordava desdém. "O que é isso? Está se sentindo fraco agora? Não consegue lidar com isso? E agora vem rastejando até o grande eu, hein?" Ri cerrou os dentes querendo lançar 1000 maldições, mas os chifres dos 5 caudas estavam se aproximando rapidamente. Sem tempo para discutir, ele cedeu relutantemente. "Droga, me ajude logo. Se eu for espetado por esses chifres, você ainda vai ter que consertar meu corpo." Sengoku cuspiu com raiva. "Você estava me zoando esse tempo todo e agora quer minha ajuda? Você é um verdadeiro sujeito. Apenas fique quieto e assuma o controle." Mutar. Rugido. Sengoku rompeu, e Ri cedeu o controle de seu corpo. Em um instante, a transformação foi completa. O 4 caudas carmesim emergiu com força total, uma forma massiva que irradiava poder primordial. Sem hesitar, Sengoku desferiu um soco no ar, acertando um golpe devastador no rosto de Goku, jogando sua cabeça para o lado. "Quer brigar?" rosnou Sengoku. "Eu serei seu parceiro." O que começou como uma batalha entre Jinchuriki se transformou em um confronto total de bestas com cauda. Sengoku de 4 caudas contra Goku de 5 caudas. Mas o soco pareceu deixar Goku frenético. "Ele me bateu no rosto de novo. Ele me bateu na cara de novo." Alimentado pela raiva, o chakra de Goku aumentou ainda mais violentamente. Um atrás do outro. "Vão todos morrer." Liberação de fervura. Força inigualável. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. A batalha entre as bestas com cauda foi direta. Elas lutavam entre si ou recuavam para preparar suas bolas da besta com cauda. Por que mais fariam isso? Era simplesmente a natureza delas. Mas quando Sangeki, o 4 caudas, apareceu, ele mostrou exatamente o que significava para um macaco conhecer artes marciais. Ninguém conseguia detê-lo, especialmente uma besta com cauda como Goku, cuja falta de agilidade o tornava um alvo fácil. Sangeki usou seus punhos e pés para socar Goku, deixando-o atordoado pelo ataque implacável. Mas Goku não foi derrotada tão facilmente. Sua resistência e raiva explodiram quando ela começou a correr em círculos ao redor de Sangeki, usando suas 4 patas para obter uma vantagem considerável. Sangeki, preso a 2 pernas, não conseguiu acompanhá-la. No final, o chifre de Goku perfurou o ombro de Sangeki. A luta durou meio-dia, com Kazuyama assistindo com crescente entusiasmo. Que tipo de batalha tem algum sentido se não há feridos? Pensou ele, sua alegria aumentando à medida que ambas as feras sofriam danos. A boca de Goku estava retorcida pelos golpes que receberá, enquanto Sangeki apresentava ferimentos profundos. Era exatamente esse o resultado que Kazuyama desejava. Enquanto Goku se enfurecia, os olhos de Sangeki começaram a arder em vermelho. Apesar dos gritos desesperados de Ri, foi inútil. A raiva e a ansiedade de Sangeki transbordaram. Ele estava à beira de um ataque de fúria. Ri entrou em pânico. "Bastardo de 4 patas. Foi você quem insistiu em lutar." Rugido. Sangeki desferiu um chute poderoso com suas pernas grossas, forçando Goku a dar um passo para trás. Assim que o macaco enorme abriu a boca, uma quantidade assustadora de chakra começou a se acumular rapidamente. Goku sorriu ironicamente, abrindo a boca enquanto começava a reunir seu próprio chakra. "Kazuyama, preste bastante atenção", ecoou a voz de Shei. "Este é o ataque supremo de nós, bestas com cauda, Abijudama. Você já domina o estado de meia besta com cauda, então, em teoria, pode começar a tentar essa habilidade também. Observe atentamente, é bom para você." Shei continuou, assumindo o tom de um professor. "O chakra de nós, bestas com cauda, consiste em chakra azul yang e chakra preto púrpura yin. Você molda seu chakra ao extremo, mistura e comprime na boca numa proporção de 2 horas e 8 de yin e yang, formando uma bola super densa, e libera tudo de uma vez. Observe atentamente, a Bijudama que eles estão formando é uma fusão de 2 cores de chakra, não é?" Para Shei, a batalha distante entre Sengoku e Goku era como uma aula no quadro negro, com Kazuyama como aluno atento. Essa comparação deixou Shei bastante satisfeito. Kazuyama, por sua vez, observava a Bijudama pela primeira vez. Embora estivesse familiarizado com o conceito de sua vida passada, nunca imaginou que um dia testemunharia, ou mesmo empunharia, uma habilidade tão poderosa. Ele estava hipnotizado. Então isso é uma besta com cauda. O que é isso? A forma como o chakra se funde. É aterrorizante. Se aquela coisa explodisse, poderia destruir uma montanha.
Fugaku, tendo recuperado chakra suficiente, ativou seu Sharingan para ver melhor. Mas à medida que a cena se tornava mais nítida, seu rosto empalideceu e seu corpo tremeu levemente. O terror puro das bestas com cauda deixou uma marca indelével em sua mente. Minato também ficou fascinado pela visão. Mas, diferentemente do espanto de Kazuyama, seu fascínio residia na mecânica da própria Bijudama. Enquanto observava a massa de chakra tomar forma, não sentiu medo algum, apenas uma excitação crescente, como se a Bijudama contivesse a chave para o seu próprio caminho. Pessoal, precisamos nos mexer. Agora. Se essas duas coisas explodirem, nós também seremos pegos. A Terra da Grama está acabada. Com duas bestas com cauda em fúria, levará anos para este lugar se recuperar. A Bijudama estava completa, mas Kazuyama não olhou para ela. Virou-se bruscamente e caminhou em direção a Minato e Fugaku, colocando as mãos sobre ambos. Eles estavam se preparando para evacuar. Num piscar de olhos, a técnica do Deus Voador do Trovão foi ativada. Desde que entrará na Terra da Grama, Kazuyama havia cuidadosamente colocado marcadores ao longo do caminho. Usando esses marcadores e ignorando a pressão sobre seu chakra, ele transportou os dois em um único salto direto para a fronteira entre a Terra da Grama e a Terra do Fogo. E no momento em que eles pousaram, a explosão irrompeu quando 5 caudas e o 4 caudas colidiram, desencadeando uma onda de choque massiva. Neste dia, a Terra da Grama se lembrou do terror das bestas com cauda. Neste dia, a Terra da Grama baniu Iwagakure permanentemente. Quando Tsuchikage no Ki ouviu o relato de seus subordinados, riu baixinho e balançou a cabeça. Impossível. Absolutamente impossível. Fiz tanto pela Terra da Grama. Estamos lá, e eles nem se opuseram. Praticamente me viram como uma bênção dos céus. Como poderiam rejeitar Iwagakure? Seu subordinado, suando nervosamente, entregou-lhe um conjunto de fotos e uma carta. Noki congelou instantaneamente. As fotos mostravam claramente os 5 caudas e o 4 caudas lutando. A carta era ainda mais concisa, contendo apenas 2 frases. Primeira frase. Noki, você foi longe demais ao soltar as bestas com cauda para causar estragos na Terra da Grama. A amizade entre nós está fora de cogitação. Considere que não sermos inimigos é o limite absoluto. Segunda frase. Você liderará pessoalmente uma equipe para resgatar as 2 bestas com cauda furiosas imediatamente. E já que está nisso, compense a Terra da Grama pelos enormes danos que causou. Noki cuspiu um bocado de sangue. Seus 2 pirralhos. Eu vou matar vocês. Naquele dia, Tsuchikage no Ki liderou uma equipe de ninjas de elite direto para a Terra da Grama. Enquanto isso, o cérebro por trás de tudo passeava tranquilamente pela estrada principal na Terra do Fogo. Jin. O anfitrião provocou com sucesso uma batalha entre os 5 caudas e o 4 caudas, resultando em destruição massiva na Terra da Grama. A Terra da Grama redirecionou toda a sua raiva para Tsuchikage no Ki, alinhando-se perfeitamente com o propósito do sistema. Recompensa especial, 10% de progresso na fusão da Kekkei Genkai. Observação, ao atingir 100%, um segundo tipo de Kekkei Genkai pode ser desbloqueado. Jin. Devido às ações do anfitrião, Tsuchikage no Ki, enfurecido, cuspiu sangue. Isso também se alinha perfeitamente com o propósito do sistema. Recompensa especial, 5% de progresso em direção à fusão da Kekkei Genkai. O movimento de Kazuyama vacilou por um momento enquanto ele apoiava Fugaku, fazendo com que Fugaku quase perdesse o equilíbrio. Droga! Você não consegue me segurar direito? Parar tão de repente. Você acha que minha perna esquerda está bem depois de tudo isso? Diante da explosão de raiva de Fugaku, Kazuyama sorriu e imediatamente o soltou. Estouro! Argue! Kazuyama, seu desgraçado. Eu vou te matar. Fugaku se esparramou no chão, gritando de frustração, enquanto Kazuyama o olhava de cima, com um sorriso fraco no canto dos lábios. Mas sua diversão não era pela queda de Fugaku, era pela recompensa incrível que acabará de receber. Um segundo tipo de Kekkei Genkai. Que prêmio revolucionário. Quem disse que você só pode ter uma Kekkei Genkai? Veja Meiterumi, mestre da terra, da água, do fogo e de 2 Kekkei Genkai. E eu tenho um sistema. O que está me impedindo? Capítulo 77. As transformações da natureza dos chakras são divididas em 7 tipos: fogo, vento, raio, terra, água e yin e yang. Quando 2 naturezas de chakras são combinadas, elas criam uma nova forma de ninjutsu classificada como Kekkei Genkai. Embora muitos ninjas possam usar múltiplas transformações de natureza, apenas alguns conseguem dominar uma Kekkei Genkai. Isso sugere que a capacidade de produzir Kekkei Genkai está ligada à linhagem e até mesmo ao DNA. Este foi um dos tópicos que Kazuyama e Orochimaru estudaram no passado. Kazuyama possuía inerentemente 4 atributos principais de chakra: fogo, terra, água e vento, o que lhe dava o potencial de dominar múltiplos Kekkei Genkai. No entanto, apesar de seu potencial, ele só conhecia uma técnica, a técnica de fuga transparente. Essa habilidade, enraizada na linhagem do clã Jack, estava codificada em sua cadeia genética. Agora, essa limitação finalmente poderia mudar. Embora Kazuyama não tivesse certeza de como o sistema lhe concederia uma segunda Kekkei Genkai, ele confiava que, sendo um produto do sistema, seria, sem dúvida, de qualidade excepcional. Enquanto ele refletia sobre o assunto, um pequeno sorriso surgiu no rosto de Kazuyama, um sorriso que imediatamente fez surgir um certo homem de olhos vermelhos. Droga! Você me viu cair e ainda tem a audácia de sorrir tão presunçosamente. Ah! Eu juro que vou te matar. Fugaku Uchiha, ignorando completamente as tentativas de Minato de acalmá-lo, gritou com absoluta determinação para tirar a vida de Kazuyama. Fugaku, por que você caiu? Eu não estava prestando atenção agora. Foi mal, disse Kazuyama, fingindo inocência. Besteira.
Você fez de propósito. Fugaku disparou. Kazuyama, visivelmente de bom humor, ignorou completamente a raiva de Fugaku. Ao lado de Minato, ele ajudou Fugaku a se levantar, e o grupo continuou seu caminho. Como tinha um companheiro ferido, a viagem de volta à vila levou meio-dia. Para piorar a situação, Kazuyama usava frequentemente a técnica do deus voador do trovão para saltos curtos, retardando ainda mais o progresso deles. Minato, você e Fugaku vão para o hospital para tratamento. Eu irei ao prédio do Hokage para relatar a situação, disse Kazuyama, em tom solene. Afinal, esta era minha missão fora da vila. Com um incidente tão grave na Terra da Grama, o Lord Hokage precisa ser informado imediatamente. A expressão de Kazuyama era séria, incorporando a imagem de um shinobi dedicado cumprindo seus deveres. Certo, vá em frente. Fugaku e eu precisamos mesmo ir para o hospital, respondeu Minato. Ambos os homens ficaram gravemente feridos, e a atenção médica imediata foi essencial, especialmente para Fugaku, que teve quase metade do corpo gravemente danificado. Depois de se separarem, Kazuyama foi direto para o prédio do Hokage. O que ele não sabia era que a comoção na Terra da Grama já havia chegado a Hiruzen. Naquele momento o Hokage estava preocupado, lidando com uma fonte familiar de agitação. Dans, Hiruzen. As duas bestas com cauda na Terra da Grama entraram em combate. Isso não é trivial, declarou Dans com a voz insistente e severa. Você conhece o terror das bestas com cauda. Precisamos usar o poder da 9 caudas agora. Se a besta com cauda de Vagakuri nos atacar, o dano à vila será catastrófico. As bestas com cauda eram o trunfo supremo de uma vila, usadas apenas em circunstâncias extremas. A 9 caudas de Konoha era a mais temível de todas, mas nunca havia sido utilizada em combate. Deixe o Jinchuriki comigo, insistiu Dans. A divisão raiz usará todos os recursos para ensiná-la a controlar a 9 caudas rapidamente. Isso não é para ataque, mas para defesa. Suas palavras soavam justas, mas Hiruzen conhecia Dans muito bem. Se a Jinchuriki Koshina caísse sob a influência de Dans, ela sem dúvida seria transformada em uma arma de destruição. Suas táticas de manipulação e métodos obscuros a destruiriam, transformando-a em nada mais do que uma máquina de guerra viva. Relatório, Sr. Hokage. Um grito interrompeu de repente. Kazuyama Jack voltou. Ele tem informações urgentes. O rosto de Hiruzen se iluminou de alívio, enquanto a expressão de Dans escureceu. Aquele garoto intrometido de novo, pensou Dans com amargura. Ele era o motivo pelo qual Dans não havia conseguido adquirir o usuário da liberação de calor. Que desperdício de uma Kekkei Genkai tão valiosa. Deixe-o entrar. A voz de Hiruzen carregava autoridade, pois ele esperava que Kazuyama trouxesse informações sobre o incidente da besta com cauda na Terra da Grama. Dans, sentado em um sofá próximo, ajustou a postura. Era evidente que ele também estava interessado no que quer que Kazuyama tivesse descoberto desta vez. Quando Kazuyama entrou, seu olhar pousou brevemente em Dans, mas ele não disse nada. É claro que Dans estar no prédio do Hokage não era surpreendente. Ele era o mais velho de Hiruzen Sarutobi e um dos 6 discípulos do segundo Hokage, a infame escuridão de Konoha. Sua presença ali era natural. Senhor Hokage, completei minha investigação da Terra da Grama, começou Kazuyama. E Vagakuri enviou um grande número de shinobi para a Terra da Grama. O líder é An, o Jinchuriki dos 5 caudas. Foi ele também quem iniciou a fúria. Ah, e como você já deve saber, houve uma batalha entre bestas com cauda na Terra da Grama. Hiruzen assentiu solenemente. O súbito aparecimento das bestas com cauda fora impossível de ignorar. Seu chakra avassalador havia aterrorizado até os guardas da fronteira. Por isso, você deveria agradecer a Minato e Fugaku, disse Kazuyama com um pequeno sorriso, casualmente mencionando os nomes dos dois que o estavam perseguindo. Seu comentário imediatamente chamou a atenção de Hiruzen e Dans. O que você quer dizer com isso? Perguntou Dans bruscamente, com um tom cortante. Será que Minato e os Uchiha de alguma forma fizeram as bestas com cauda enlouquecerem? A expressão de Hiruzen se obscureceu. Dans, eu sou Hokage. Você está aqui para observar, não para interrogar. Lembre-se disso e ouça. Dans cerrou os dentes, mas não disse nada, xingando silenciosamente. Maldito seja Hiruzen. Os pensamentos silenciosos de Hiruzen não demoraram a chegar. Este é meu subordinado, que se reporta a mim. O que isso tem a ver com você? Kazuyama continuou, imperturbável diante da tensão na sala. Eu estava rastreando secretamente shinobi de Vagakuri no País da Grama. Minato e Fugaku também entraram na área, mas... Ele fez uma breve pausa. Embora sejam incrivelmente fortes, suas habilidades de furtividade deixam muito a desejar. Eles cruzaram abertamente a fronteira da Terra do Fogo para a Terra da Grama. Não sei bem o que estavam pensando, mas pelo que observei, foram descobertos quase imediatamente. Se Minato e Fugaku estivessem aqui, suas reações seriam: Minato, a culpa é toda do Fugaku. Foi ele quem insistiu para que a gente mergulhasse de cabeça. Fugaku, Kazuyama, seu idiota. Por que você está nos fazendo passar por maus? O rosto de Hiruzen se contraiu levemente enquanto processava o relatório. Ele entendia por que Minato e Fugaku estavam na Terra da Grama, mas não esperava um erro tão flagrante de 2 dos talentos mais brilhantes de Konoha. Esses 2 são supostamente os mais fortes da geração mais jovem, os futuros pilares da vila. Como puderam ser tão imprudentes? A decepção tomou conta de sua mente. Isso é arrogância. Isso é estupidez. Principalmente você, Minato, você é discípulo de Jiraiya. Aquele idiota deve ter sido uma influência terrível. Quando eu vir de novo, vou precisar colocar Minato no lugar. Um aluno tão brilhante, e ainda assim ele está aprendendo a imprudência de Jiraiya. Hiruzen suspirou para si mesmo. Veja o discípulo de Orochimaru, tão preciso, tão disciplinado. É assim que um shinobi de verdade deve ser. Se estivessem presentes. Jiraiya, por que estou sendo culpado por isso de novo? Orochimaru, e Kazuyama, você realmente sabe como causar uma cena. Capítulo 78. E eles alertaram diretamente os Jinchuriki. Mas esses 2 são realmente fortes.
Eles lidaram facilmente com o cerco de Iva e até mataram algumas pessoas em troca. Hiruzen, que estava um pouco insatisfeito, finalmente demonstrou alguma melhora em sua expressão ao ouvir isso. Ele pensou consigo mesmo: fui precipitado demais no meu julgamento. Como diz o ditado, cada um tem sua especialidade. É verdade que a ocultação deles não é das melhores, mas ainda assim tem uma força considerável. Garoto, você consegue falar mais rápido? Você faz pausas a cada 2 frases. O que você está fazendo, querendo chamar atenção? Dans finalmente perdeu a paciência. O pirralho não só era lento, como também praticamente ofegava a cada palavra. Depois de todo esse tempo, Kazuyama ainda não tinha chegado ao ponto, e isso estava deixando todo mundo louco. Lord Dans, eu tive que explicar aos poucos, disse Kazuyama com uma expressão desamparada. Estou escondido há tanto tempo que é impossível resumir tudo em apenas algumas frases. A desculpa só fez as veias na têmpora de Hiruzen se contraírem de irritação. Então pule a parte superficial e vá direto ao ponto. Dans disparou. Conte-nos sobre as 2 bestas com cauda e a distribuição das forças de Wagakure. Pare de perder tempo com bobagens. Nossa, antes que Dans pudesse terminar, Hiruzen deu um tapa na mesa, e o estalo agudo o interrompeu no meio da frase. Dans, eu disse que sou Hokage. Hiruzen latiu. Ele se reporta a mim, não a você. Ou ouça com atenção ou saia. Dans imediatamente se calou com o rosto sombrio de frustração. Sentou-se novamente furioso, mas sem querer correr o risco de perder a informação crucial. Hiruzen bufou suavemente, mas sua expressão rapidamente se suavizou quando ele gesticulou para Kazuyama continuar. Os dois já estavam muito ocupados com o ataque de Iva, começou Kazuyama. Mas as coisas mudaram quando a entrou na luta. Por algum motivo, o estado daquele Jinchiki mudou repentinamente. Sua armadura se desfez em um instante, e então, bum, houve uma explosão. Tanto Hiruzen quanto Dans franziram a testa ao ouvir a menção de uma explosão. Uma explosão? Não fazia sentido. Se Noki tivesse enviado um Jinchiki, por que ele se autodestruiria? Que Jinchiki foi? Hiruzen perguntou. Os 5 caudas, respondeu Kazuyama. O Jinchiki dos 5 caudas. Depois da explosão, ele perdeu completamente o controle e ficou furioso. Felizmente fiquei bem longe, senão teria sido atingido pela explosão. Mas Minato e o outro cara não tiveram tanta sorte. Se Minato não tivesse reagido rápido, teriam sido explodidos em pedaços. Kazuyama fez uma pausa, lembrando-se dos 30 shinobi de Iva que foram aniquilados antes mesmo de chegarem ao campo de batalha. Coitados. Foram aniquilados pelos próprios Jinchiki, não sobrou nenhum osso. Se foram os 5 caudas, isso faz sentido, disse Hiruzen pensativamente. Temos informações sobre os 5 caudas, interrompeu Dans. Sua liberação de fervura produz enormes quantidades de vapor. Uma sobrecarga como essa poderia definitivamente desencadear uma explosão. O rosto de Hiruzen escureceu. Noki usar os 5 caudas não foi uma decisão imprudente, foi calculada. Se 2 Jinchiki tivessem aparecido na linha de frente, a pressão sobre as forças de Konoha teria sido esmagadora. Você se saiu bem. Agora está claro que Iva enviou os 2 Jinchiki para o campo de batalha. Parece que o 4 caudas que apareceu depois foi enviado para impedir que o 5 caudas saísse do controle, continuou ele. Afinal, usar bestas com cauda para combater outras bestas com cauda sempre foi a estratégia de Noki. Isso não parece bom. Kazuyama deu de ombros casualmente. Coletar informações era seu trabalho, não lutar. Essa parte cabia a outros mais aptos para isso. Kazuyama, você não precisa sair por enquanto, disse Hiruzen. Os exames de formatura da Academia Ninja e os exames Chunin estão chegando, e você será um dos examinadores. Exames Chunin? Kazuyama lembrava vagamente de ter ouvido Sakumo mencioná-los durante um jantar em sua casa. Não percebi que seria tão cedo. Tudo bem, sem problemas. Eu sou bom nesse tipo de coisa, respondeu Kazuyama com um sorriso irônico. Se é só isso, vou embora. Ainda preciso dar uma olhada naqueles 2 idiotas no hospital. Hiruzen assentiu, e Kazuyama se virou para sair. Assim que ele se foi, Dans deu um passo à frente com um tom pesado. Hiruzen, você ouviu. Tanto os 5 caudas quanto o 4 caudas foram mobilizados. Você sabe o que isso significa. O treinamento do Jinchiki da 9 caudas não pode mais ser adiado. Hiruzen, imperturbável pela pressão de Dans, manteve-se firme. A 9 caudas não pode ser usada em batalha. Nem pense nisso. Dans, a raiz não terá permissão para interferir com os Jinchiki da 9 caudas. Este assunto não está em debate. A frustração de Dans era clara, mas ele não podia fazer nada para desafiar a autoridade de Hiruzen como Hokage. Com um bufo frio ele saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Hospital de Konoha. O médico de plantão olhou para os 2 adolescentes familiares à sua frente e não conseguiu deixar de se sentir confuso. Vocês não receberam alta há poucos dias? Por que não se cuidam melhor? Olha só, um tem uma concussão e o outro tem múltiplas fraturas. Jovens de hoje em dia, isso é ridículo. Fugaku e Minato, deitados em suas respectivas camas de hospital, tinham expressões sombrias semelhantes, mas só conseguiam suportar a repreensão do médico em silêncio. Minato, sério, você é inacreditável. Você acabou de sair do hospital. Não consegue ficar longe de problemas pelo menos uma vez? Koshina, sentada perto da janela descascando uma maçã, interrompeu, lançando um olhar penetrante para Minato enquanto cortava a fruta com força desnecessária. Do outro lado da sala, Mikoto permaneceu em silêncio, mas o ressentimento em seus olhos dizia tudo. Claramente, ela concordava tanto com o médico quanto com Kushina. Ah, vocês 2 voltaram para a cama? Kazuyama apareceu de repente na janela com uma cesta de frutas na mão. Olhou para Fugaku, que estava deitado na cama mais próxima, e riu baixinho.
As reações à chegada de Kazuyama foram mistas. Fugaku virou o rosto com uma expressão azeda, recusando-se a sequer olhar para ele. Minato, por outro lado, assentiu levemente com um toque de gratidão no rosto. Kushina bufou de irritação, enquanto Mikoto agradeceu calorosamente a Kazuyama. Vamos, Fugaku, não fique de mau humor. Se não fosse pelo Kazuyama, você estaria em sérios apuros desta vez, disse Mikoto enquanto lhe entregava uma fatia da maçã que acabará de cortar. Sua gratidão por Kazuyama estava estampada em seu rosto. Afinal, era uma besta com cauda. Kazuyama, mesmo que você tenha feito o irmão Fugaku ir para o hospital da última vez, eu vou te perdoar desta vez, já que você salvou a vida dele. Nossa, os Uchiha realmente são sempre tão orgulhosos, pensou Kazuyama. Haha, sem problemas, disse ele com um aceno de mão. Fugaku e eu ainda estamos em bons termos. Da última vez foi só um acidente. Um acidente? Você fez de propósito, Kushina retrucou com o tom ríspido e o descontentamento evidente. Se não fosse por você, Minato e Fugaku precisariam ter ido para a Terra da Grama? Embora duras, suas palavras não estavam erradas. Se não fosse por perseguir Kazuyama, Minato e Fugaku não teriam acabado naquela missão perigosa. Kushina, não diga isso, interrompeu Minato gentilmente. Fugaku e eu escolhemos ir para a Terra da Grama por livre e espontânea vontade. Só não esperávamos encontrar os Jinchuriki de Vagakuri. Ao mencionar o Jinchuriki, o olhar de Minato se suavizou quando ele se virou para Kushina, sua expressão cheia de calor e compaixão. Pego de surpresa pela ternura em seus olhos, o rosto de Kushina ficou vermelho escuro, sua confiança vacilando enquanto o constrangimento tomava conta. Capítulo 79. Ok, vocês dois relaxem. Eu ainda tenho que me apresentar na Academia Ninja. Esta é a primeira avaliação de formatura desde a reforma da academia, e Lorde III está prestando muita atenção a ela. Kazuyama pegou uma banana da cesta de frutas, descascou-a e entregou a Fugaku. Mas antes que Fugaku, que parecia ligeiramente surpreso, pudesse pegá-la, Kazuyama comeu de uma só vez. Droga! Você obviamente queria comer, então por que trouxe para mim? Fugaku sentia que Kazuyama era seu maior inimigo, o que o deixava furioso. Kazuyama, ainda mastigando a banana, ergueu uma sobrancelha e explicou casualmente. Só tive uma cãibra no braço e o estiquei. Como você pôde pensar que eu ia te passar isso? Ele olhou para Mikoto e deu um sorriso irônico. Fugaku, nem pense nisso. A Mikoto está aqui. É ela quem deveria estar te alimentando. O rosto de Mikoto ficou vermelho. Confusa, ela tirou uma banana da cesta e hesitante levou à boca de Fugaku. Fugaku lançou um olhar furioso para Kazuyama antes que sua expressão se suavizasse e ele olhasse para Mikoto com ternura. Kazuyama deu um sorriso irônico. Tis, seus pombinhos. É difícil de assistir. Vou cair fora. Enquanto caminhava em direção à janela, ele murmurou. O cheiro do amor é insuportável. Antes que alguém pudesse responder, ele pulou pela janela, deixando o grupo para trás. Após um momento de silêncio, Minato e Fugaku trocaram olhares e caíram na gargalhada. Aquele desgraçado, murmurou Fugaku balançando a cabeça. Ele disse que comprou aquela cesta de frutas para nós, mas já comeu metade. Minato riu baixinho. Certo. Concentre-se apenas na recuperação. Esta é a primeira avaliação desde as reformas da academia. Estou louco para ver como vai ser. No telhado da Academia Ninja, Kazuyama agachou-se contra a parede, olhando para o playground abaixo. Duas classes estavam treinando, uma delas focada em Taijutsu, sob a orientação de Shen Sensei. Sakumo é incrível. Ele realmente conseguiu invocar alguém tão importante. O deus dragão da folha. Imagine se Gai aprendesse e combinasse com o chute dos 8 portões. Ninguém teria chance contra ele. Na linha de visão de Kazuyama, um grupo de alunos liderados por Gai lutava com Shen, que se esquivava graciosamente dos ataques. O bastão em sua mão estalava no ar, corrigindo os movimentos descoordenados dos alunos com notável precisão. Do outro lado do campo, o treino de ninjutsu estava em andamento. Para surpresa de Kazuyama, os instrutores eram Sakumo e Pakura. A parte surpreendente? Pakura estava ativamente ensinando ninjutsu, enquanto Sakumo permanecia ao lado, sorrindo enquanto observava. O que está acontecendo? Por que Pakura está dando aula aqui? Como Sakumo aprovou isso, sabendo quem ela é? Você não está curioso sobre por que ela está ensinando aqui? A voz familiar assustou Kazuyama, que teve suas pupilas se contraindo momentaneamente. Sem se virar, ele sorriu e respondeu. Ainda depende de clones para ensinar, diretor Sakumo? Isso é exagero. A pessoa atrás dele, ninguém menos que Sakumo, riu baixinho. Hahaha, e daí se for um clone? Ninjutsu não é para ser usado? Se não, por que aprender? Sakumo se aproximou. Pakura tem talento natural para ninjutsu, o que a torna ideal para o ensino. Enquanto você esteve fora, eu assumi temporariamente a direção da academia. Com minhas outras responsabilidades, eu a contratei para o cargo. Ela ficou muito feliz em aceitar. Ele gesticulou em direção ao campo de treinamento. Olhem para ela está realmente gostando. Kazuyama ficou em silêncio. À distância, ele podia ver claramente os lábios ligeiramente curvados de Pakura e sua postura séria e focada enquanto ensinava. Nenhum dos dois parecia falso. Mas, a identidade dela? Kazuyama finalmente perguntou. O que tem? Respondeu Sakumo calmamente. Ela não é mais uma ninja de Suna. No momento em que você a capturou, esse vínculo foi rompido. Pode ser realmente tão simples? Claro, admitiu Sakumo, com um leve sorriso no rosto. Não se esqueça, ela ainda está presa pelo seu selo dos 5 elementos, não é? Com esse selo, ela é apenas uma ninja comum. Na melhor das hipóteses, uma Jnin. Sem sua liberação de calor, sua técnica mais devastadora, as habilidades de Pakura eram limitadas. Kazuyama sentiu lentamente. Sakumo estava certo, Konoha tinha muitos ninjas de nível Jnin. Mas, Lorde Sakumo, Kazuyama recomeçou, hesitante, ela ainda é uma ninja de Sunagakure. Esse fato não muda. Ela ainda não lutou em uma guerra, Sakumo destacou, e você a capturou antes que ela tivesse a chance de derramar sangue de Konoha.
Kazuyama piscou surpreso. Era verdade, naquele momento Pakura ainda era jovem e inexperiente. Ela ainda não havia se envolvido em nenhuma batalha. Seu infame título, Pakura da Liberação da Queimadura, só surgiria na Terceira Grande Guerra Ninja. Por enquanto, ela era apenas uma novata desconhecida. Eu investiguei um pouco mais a fundo, continuou Sakumo, e descobri que Pakura sempre foi tratada como uma escondida. Mesmo em missões, ela era mantida fora de vista, desconhecida das outras aldeias. Pense bem, na primeira vez que você encontrou Pakura, nem eu sabia nada sobre ela. Então, como alguém mais poderia saber? A Tazaemon a manteve escondida, guardando-a como uma arma secreta para a guerra. Mas graças a você, você atrapalhou os planos dele. O tom de Sakumo mudou repentinamente, pegando Kazuyama desprevenido. Kazuyama, você sabe como Konogakakuri foi construída? A pergunta abrupta fez Kazuyama franzir a testa. Embora confuso, ele respondeu honestamente. O clã Senju e o clã Uchiha uniram forças para estabelecer Konogakakuri, mais tarde se aliando a muitos outros clãs ninjas. Sakuma sentiu. O clã Ataki e o clã Jack tiveram um papel importante. Foi a aliança de vários clãs que criou a vila que conhecemos hoje. Kazuyama ainda não entendia aonde Sakumo queria chegar com aquilo. Franzindo a testa, confuso, observou Sakumo olhar para o céu. Na verdade, disse Sakumo após uma pausa, não é como se Konoha nunca tivesse aceitado ninjas de outras vilas antes. Você conhece Kushina Uzumaki? Ela era originalmente uma genin de Uzushogakuri, mas se juntou a Konoha, não é? Kazuyama sentiu. Disso ele sabia. Afinal, ele e Kushina tinham sido colegas de classe. Ela havia se transferido para Konoha naquela época. Kazuyama, só há uma maneira de fazê-la se juntar completamente a Konoha e cortar seus laços com Tsunagakuri para sempre, continuou Sakumo. Ela deve se juntar a um clã de Konoha e abandonar completamente seu passado. Os olhos de Kazuyama se arregalaram enquanto ele olhava para Sakumo em choque. Já consegui o consentimento dela, disse Sakumo calmamente. Depois de um período de observação, se tudo correr bem, vou solicitar ao Okage que Pakura se junte ao clã Ataki como minha filha adotiva, tornando-a um membro pleno de Konoha. Kazuyama congelou. Espera, juntar-se ao clã Ataki? Por que não ao clã Jack? Sakumo lhe deu um sorriso fraco, com os olhos brilhando de malícia. Garoto, adivinha? A expressão de Kazuyama se obscureceu. Droga, velhote. Você está tentando me enganar. Você só quer ser meu sogro. Capítulo 80. Kazuyama lançou um olhar ameaçador para Sakumo, que riu muito. Você é realmente o Lorde Sakumo? O presa branca de Konoha? Como eu nunca percebi o quão cruel você é. E você deveria ser meu superior, seu traidor. Eu trouxe Pakura de volta, então faz sentido que ela se junte ao meu clã Jack. Maldito seja, presa branca de Konoha. Ele deve estar tramando isso há séculos. Como ousa aparecer e tentar competir comigo por pessoas? Quando o discurso de Kazuyama atingiu novos patamares, Sakumo deu de ombros casualmente e imperturbável. Entrar para o seu clã Jack? Você acha que o clã Ataque comigo nele é mais convincente, ou você, seu pirralho, é o mais persuasivo? Claro, você fez algumas conquistas ultimamente, mas comparado a mim, você ainda está quilômetros atrás. Com a minha proteção, ela conseguirá se juntar a Konoha com sucesso. Se você tivesse mais 10 anos, talvez conseguisse. Mas por enquanto você ainda não chegou lá. Kazuyama sabia que Sakumo estava certo, mas isso não impediu que a amargura crescesse em seu peito. E só se ele, Kazuyama, decidisse ir atrás de Pakura, mas ela acabasse vendo Sakumo como uma figura paterna? Isso não significaria que ele teria que chamar Sakumo de pai no futuro? Puta merda. Só de imaginar aquele homem de meia idade, que um dia usou 1000 anos de morte nele, se tornando seu sogro, ele sentiu um arrepio na espinha. Uma nuvem negra pairava sobre sua cabeça. Não pense que eu não sei o que você está tramando. Kazuyama disparou. Estou te dizendo agora. Mesmo que esse dia chegue, cada um seguirá seu caminho. Nem pense que vou te chamar de pai. Sakumo pescou surpreso, uma sequência de pontos de interrogação praticamente flutuando acima de sua cabeça, enquanto observava Kazuyama pular do telhado, frustrado. Mas quem era Sakumo? Depois de um momento de reflexão, as peças se encaixaram. Incapaz de se conter, ele caiu na gargalhada. Seu pirralho. Eu não teria pensado nisso se você não tivesse mencionado. Nada mal, nada mal. Essa é uma ideia bem divertida. Agora tenho que fazer você me chamar de pai. Kazuyama, que havia saltado do telhado, imediatamente ativou a técnica de fuga transparente e furtivamente foi até o fundo da sala de aula de Pakura. Mesmo que o clone de Sakumo estivesse ali, ele não se importava. Aquele velhote era tão irritante. Se ele já tivesse dominado a técnica dos 1000 anos de morte, não hesitaria em eliminar o clone à sua frente. No entanto, seus pensamentos mudaram quando seu olhar pousou em Pakura, que ensinava selos de mão aos alunos. Apesar de estar em Konoha há tanto tempo, o estilo de se vestir de Pakura não havia mudado. As costas dela, Silvo, ainda parecia tão boa. Os selos de mão precisam ser precisos, concentre-se na estabilidade em vez da velocidade, instruiu Pakura. Se você errar os selos, o ninjutsu perderá o controle, e isso é a última coisa que você quer em uma luta. Então, 12 selos repita-os 3 vezes. Pakura estava ministrando o curso básico de ninjutsu e quanto ao motivo de ter escolhido dar aulas ao ar livre em vez de em uma sala de aula, era porque não gostava de espaços confinados. Estar em ambientes fechados sempre a lembrava do passado. Naquela época como aluna, sua liberação de calor a tornará o centro das atenções. Ela tinha um instrutor Jin dedicado, e a grande sala de aula sempre parecia opressivamente vazia. Dia após dia, ano após ano, ela era a única ali. A lembrança daquele ambiente sufocante ainda era vívida, e era um dos motivos pelos quais ela detestava tanto as salas de aula. Pakura balançou a cabeça para afastar aqueles pensamentos desagradáveis, concentrando-se nos alunos praticando à sua frente. Azuma, pratique mais.
Sua formação de selo não está correta. Kazuyama olhou ao ouvir o nome e confirmou. Era Azuma, filho de Hiruzen Sarutobi e futuro Jonin de Konoha. Naquele momento, porém, Azuma parecia muito jovem. Eu já consigo fazer todos os 12 selos. Azuma choramingou. Você pode me ensinar ninjutsu? Eu quero aprender ninjutsu logo. Não havia como negar. O jovem Azuma era um sujeito difícil de lidar. De jeito nenhum. Se você não consegue dominar o básico, não adianta aprender ninjutsu. Faça os 12 selos mais 5 vezes, Azuma. Apesar de ter apenas 18 anos, Pakura era uma sensei rigorosa. Tanto faz, eu não vou fazer isso, então você pode. Ai. Azuma, sempre rebelde, não obedeceu nem ao próprio pai, muito menos à professora à sua frente, que não parecia particularmente intimidadora. Recusou-se terminantemente e até tentou zombar dela. Mas antes que pudesse terminar a frase, sentiu de repente alguém o derrubar, fazendo-o cair no chão. A aula, que antes era pacífica, foi interrompida por seu grito de susto. Pakura franziu a testa ligeiramente, intrigada com a queda repentina de Azuma. Mas antes que pudesse entender o que havia acontecido, uma voz familiar interrompeu o momento. Azuma, os homens devem respeitar as mulheres. Eu não te disse isso antes? Pessoas sábias respeitam seus professores, e você não tem isso. A voz, acompanhada pelo aparecimento gradual de uma figura, assustou os alunos. Alguns se dispersaram surpresos, mas ao perceberem quem era, retornaram rapidamente aos seus lugares, com a excitação estampada em seus rostos. Kazuyama-sensei, você voltou. Eles gritaram alegremente. Pakura olhou para a figura familiar e o canto de sua boca se ergueu levemente em um sorriso. Ela pensou consigo mesma, esse desgraçado, usando a técnica de fuga transparente de novo para fazer o que quer. Mas ver Azuma envergonhado desse jeito, por que isso é tão satisfatório? Ai! Kazuyama-sensei, por que você me chutou? Não posso simplesmente admitir que estava errado? Resmungou Azuma, levantando-se com dificuldade. Kazuyama lançou um sorriso frio para Azuma e disse bruscamente, se você interromper a aula e não ouvir seu professor, irei direto até seu pai. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, e se ele não se importar, eu pego o cachimbo dele e o faço te disciplinar. O que você acha? Ele te escolheria em vez do cachimbo dele? O rosto de Azuma se contraiu instantaneamente. Ele conhecia muito bem o temperamento do pai. Se Hiruzen descobrisse seu comportamento, não havia dúvida de que estaria em sérios apuros. O terceiro Hokage, Hiruzen, fora pupilo do segundo Hokage e tinha profundo respeito pelos professores. Se havia uma coisa que ele não tolerava, era alguém desrespeitando os seus. As ações de Azuma eram praticamente um convite ao desastre. Chega, disse Kazuyama com firmeza. Vamos voltar à aula. Vou até lá para verificar as coisas. Ele deu uma piscadela rápida para Pakura, depois se virou para lançar um olhar ameaçador ao clone de Sakumo antes de ir em direção à aula de Taijutsu. Pakura observou a figura de Kazuyama se afastando, com um pequeno sorriso nos lábios. No momento em que seus alunos perceberam, a turma explodiu em entusiasmo. Uau! A Pakura-sensei sorriu. Um sorriso de verdade. Isso é uma grande fofoca. Ao ouvir isso, Pakura rapidamente tirou o sorriso do rosto e gritou com sua voz severa de sempre. Vocês todos terminaram de praticar? Seus alunos congelaram. Faça isso mais 5 vezes. Agora. Imediatamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.